Olá, estamos aqui mais uma vez com mais uma convidada no quadro Viver de Consultório da Abrabil, da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, que está trazendo para a gente essas histórias, histórias que podem nos motivar, né, a abrir o consultório, a começar a atender. E hoje eu vou conversar com a Noeli Bittencourt, uma educadora física que já tem anos de terapia, de consultório, e tem milhares de histórias. Eu estou aqui vendo o que eu pergunto primeiro para essa mulher, que é cheia de histórias bacanas para contar para a gente. Noeli, tudo bom? Fala para a gente da onde tu está falando. Não vou te dar nem bom dia, nem boa tarde, porque a gente não sabe quando é que as pessoas vão escutar essa entrevista. Então, seja bem-vinda e começa te apresentando para nós. Oi, meu amor. Primeiro, muito obrigada por esse convite. É sempre um prazer a gente contar a história da gente, poder motivar o outro, né, pela nossa história. Isso é sensacional. Eu moro em São Bernardo, hoje eu moro em São Bernardo, morei em Santo André minha vida inteira, e o meu consultório é em Santo André, a minha clínica é em Santo André. Sempre trabalhei nesse mesmo espaço, porém era a casa dos meus pais, que antes eu colocava, eu inutilizei a parte da frente, falei, mãe, pai, mora na parte de trás da casa, né? Coloquei uma porta e tal, era a minha clínica para lá. E depois, no falecimento, primeiro faleceu minha mãe, depois faleceu meu pai. No falecimento do meu pai, eu até estava atendendo numa casa perto da minha casa, perto do meu apartamento, tipo 4 minutos do meu apartamento, e eu levo uns 25 minutos até aqui na clínica, mas eu preferi continuar aqui, que foi onde eu comecei, aí eu reformei tudo e está um espaço muito gostoso. Tu é educadora física, mas paralelo à carreira de educadora física, tu já era terapeuta. Sim, eu sou terapeuta há 37 anos, faz 37 anos que eu atuo como terapeuta, né? E foi bem isso. Eu me formei como educadora física, eu jogava vôlei, eu era atleta, né? Então a vida com o vôlei foi uma boa parte como profissão também, né? Como técnica. Mas aí eu fui para a escola dar aula, ajudar, educar. E aí eu fiquei 30 anos dando aula em escola, academia e tal, malhando para caramba. E aí a minha mãe adoeceu. A minha mãe foi desenganada pelos médicos com uma dor nas costas que a medicina não achou. Eu passei ela com vários especialistas, foram vários. Tinha um médico caríssimo na época, era assim um rim para passar com ele, e diziam que era, né? Aí ele Ô, virou, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer. O que a gente pode tentar fazer é uma cirurgia de colocar uns grampos em todas as vértebras. Eu virei e falei, mas esse trem vai ficar rígido, ela, não, ela vai perder a mobilidade. Eu virei e falei, vai parar de doer? Ele falou, não prometo. Aí eu olhei para a cara dele e falei, uma vontade de falar, ai, devolve meu dinheiro, porque não valeu de nada. Mas aí, até eu chegar num médico e ele falar assim para mim, para mim não, para minha mãe, falou assim, ela estava na época com 40 anos de idade, 42 anos de idade, e eu 21. E ele virou para ela e falou assim, ai, Castorina, fica deitadinha. Aí ela virou e falou assim, sabe, doutor, quando eu deito, a dor melhora, mas quando eu levanto, a dor levanta comigo. E é uma dor insuportável. Aí ele virou e falou, não tenho o que fazer. Aí naquele dia eu virei e falei assim, então você está querendo que ela fique deitada dia e noite? Noeli, não tem o que fazer. Era um médico que era da família, que conhecia a gente, né? uhum. Aí eu virei e falei, bom, minha mãe não vai virar um vegetal com 40 anos de idade. Eu bati na mesa dele e falei, eu não sei o que é, doutor, mas alguma coisa vai vir aqui, ó. Aí ele virou para mim e falou, boa sorte. Eu saí de lá, falei, eu não sei o que é, mãe, mas Deus vai dar na minha mão. Parece brincadeira, né? Mas eu sempre coloco Deus à frente de tudo, porque Ele sabe tudo e Ele cuida da gente. Exato.
E aí, quando eu dava aula, né? Eu já estava em escola também. Aí eu cheguei, deitei no sofá e peguei um jornal. E tinha um quadradinho desse tamanho, assim, ó, escrito quiropraxia. A ignorância da pessoa, não sabia o que era naquela época. A ignorância, falei, deve ser aquele negócio de limão. Eu falei, Aham. mão Quiromancia. Aí eu falei, não, mão é quiromancia, mas tem alguma coisa aí. E em cima tinha massagem terapêutica. Eu falei, caraca, é isso? Liguei para a pessoa, era 5:30 da tarde. Ela tinha voltado para pegar um guarda-chuva. Eu virei e falei, você não veio pegar o guarda-chuva, você veio atender meu telefone, o meu telefonema. E aí ela falou, só tem uma vaga. Eu falei, é minha? Tô aí. E começava segunda-feira. Foram 2 anos de curso. Nos 2 primeiros meses, a minha mãe... Eu chegava em casa, o que eu tinha aprendido, ela ficava me esperando. E eu chegava em casa, a aula era todos os dias. Todos os dias em São Paulo. Chegava só o pó, mas eu chegava e fazia o que eu tinha aprendido nela. Com 2 meses, a bichinha não tinha mais nada. E aí, Imagina. quando eu terminei o curso, eu virei e falei, a mãe já tá boa. Aí eu olhava para casa, né? Busquei no clube um espaço, o clube não cedeu, busquei numa academia que tem aqui perto. Eu virei e falei, quis vender meu peixe. Ela virou e falou assim: não me interessa. Hoje ela é minha terapeuta, ela é minha paciente. A dona da academia, quando eu lembrei ela falou assim: nossa, eu me lembro disso. Poxa, quanto dinheiro eu perdi. Falei, não teve visão. E aí eu falei, não tenho onde trabalhar, eu vou pegar o meu escritório, que era o meu escritório aqui em casa. Eu falei, eu vou pôr uma maca e vou atender. Ela, filha, faz. Comecei. Foi aí que eu abri o meu espaço, onde Pois é. ninguém falava de nada. Imagina, 37 anos atrás, que nem a acupuntura era o que é. E aí eu Uhum. parei de fazer cursos, né? Mas foi assim que eu comecei. E foi Começou com a assim. quiropraxia. Foi. E Com depois o que massagem que veio? terapêutica, na verdade, né? Na verdade, foi a massagem que eu tratei. Terapêutico. A quiropraxia, eu fiz pouco com ela, mas também atuei. Foi muito legal. Vê-la sem dor. Não, e o legal depois foi encontrar com o médico, né? Com ela caminhando. Gente, e ela assim, pá! Era um aniversário, ele era muito amigo do meu tio. E aí ele. E a minha mãe falava e gesticulava no aniversário do meu tio, e abaixava e levantava. Aí ele virou e falou assim: escuta, Casturina, e aquela dor? Ela virou e falou: engraçado, né? Ele não falou que ia ter uma coisa que vinha na mão dela? Veio, doutor. Naquela mesma semana, veio. E eu não tenho mais nada. E aí é o que eu trabalho até hoje, com a boca, a propaganda boca a boca. Se vocês olharem no meu Instagram, a minha filha, que é da área de marketing, ela fala que eu acabo com a carreira dela, porque o meu Instagram é pobre de marketing, é pobre, Uhum. mas as pessoas me indicam, né? E Sim, quando... imagina, uma terapia que consegue resolver algo que às vezes a medicina não tem como, né? Porque tem aquele olhar bem focado, né, Noeli? A gente tem hoje na medicina, que bom que existe a medicina, mas é aquele olhar, é aquele foco ali, aprofunda muito naquele problema e o olhar holístico, né? Cadê? E Sim. depois desse período de terapeuta, de massagem terapêutica, que outras coisas tu buscou? Como é que tu chegou no biomagnetismo? Foi um caminhar longo, né? Porque primeiro eu fui fazer acupuntura, mas naquela época também ninguém falava de acupuntura. Mas com esse professor que foi o que eu dei os primeiros passos, foi com ele, eu fiz o curso de shiatsu com ele, eu fiz curso de acupuntura com ele, depois eu fiz mais um outro curso de acupuntura também. E fui, assim, eu olhava uma terapia bacana que eu não conhecia, eu ia lá e fazia.
Eu ia lá e, né? E assim, sempre fui muito, porque a gente acaba ficando limitada, né, com algumas terapias. Por exemplo, o que sempre me incomodava, vinha uma pessoa com hérnia de disco, aquele caso crônico, aquela coisa terrível, a pessoa saía daqui transformado e vinha de vez em quando e tal, e transformava a vida e vida que segue. Não tinha mais dor nenhuma. Outro vinha com quase, eu falava assim, ah, isso aí já fiz, vou tirar de letra. Imagina, a pessoa ficava e não desenrolava nunca. A dor nunca ia embora. Eu falava, gente, por quê? Se eu fui capaz de tratar aquela pessoa que estava num estado tão mais crônico que essa, por que essa não vai? E essas coisas eu não entendia. O que Essas mais tinha por trás disso, né? E é essa pergunta que eu fazia. O que tem por trás dessa dor que eu não estou vendo? Né? Eu tratava com acupuntura, com massagem, com shiatsu, e não, nada que ia. Aí eu adoeci. Aí isso, passaram anos, né? Eu buscando, fiz um monte de curso, tem um monte de técnicas. Mas aí eu adoeci. Minha mãe morreu. Isso foi. Eu quis parar de trabalhar como terapeuta. Eu fiz curso de estética. Eu falei, agora eu vou mudar. Não tenho mais a minha mãe para cuidar. Minha mãe, que era a minha inspiração, porque a minha mãe era toda cheia de coisas. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui para a área da estética. Nossa, encontrei Eli Monteiro. Conheci Eli Monteiro, que foi uma bênção também. Foi uma pessoa que me abraçou na estética. Queria que eu trabalhasse com ela. E aí eu falei, aí as pessoas começaram a me procurar, e eu falei, não, minha área é aqui, né? E meu pai teve o segundo AVC, o AVE. E aí eu voltei para trabalhar aqui porque ele precisava de uma pessoa aqui, né? E nisso eu adoeço. Eu tive uma crise que até hoje eu não sei o que foi aquilo. Mas eu fiquei 12 horas sem armazenar nada na minha cabeça. Então, era uma coisa que eu falava. O meu marido tinha raspado a cabeça, meu marido sempre foi carequinha. E ele tinha raspado a cabeça. Eu olhei para a cara dele e falei: Nossa, você está careca. Aí eu olhava para ele e falava: Nossa, você está careca. E isso, a cada 15 segundos, eu não armazenava nada. Eu estava com uma blusa da minha mãe. Eu falava: Nossa, por que eu estou com a blusa da minha mãe? Nossa, por que eu estou com a blusa da minha mãe? Então, eles tinham que tirar as coisas de mim. E eu fiquei internada na UTI. Os médicos não sabiam se eu ia voltar ou não, como que eu voltaria, como que ia ser esse processo. Enfim, a grande vantagem de ter acontecido isso é que eu esqueci que a minha mãe tinha morrido, né? Só que aí um membro da minha igreja foi orar para mim, e quando ele vira as costas, eu falo, ele atendeu o funeral da minha mãe. E se ele atendeu o funeral da minha mãe morreu. E aí a minha mãe morreu pela segunda vez. E aí foi muito tenso isso. Foi demais de tenso. E eu fiquei com muitos esquecimentos, muitos, até chegar um ponto que eu olhei para o meu esposo à noite, eu falei, meu Deus, quem é esse homem? Aí, quando aconteceu isso, e eu estava me perdendo no espaço, né, que são as características de Alzheimer, né? E aí eu virei, eu falei, tô mal, eu vou abandonar a minha área, eu não vou mais atender. E fui, assim, com esse propósito, de pedir para Deus a permissão de parar, de fechar a minha porta e falar, agora eu não vou mais trabalhar, porque eu não estava bem. E aí a mensagem que Deus me deu foi que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e essa porta ia continuar aberta. Eu falei, eu tô assim, então me cura, né? E aí, bom, veio a medicina germânica, a nova medicina germânica, comecei a atender, mas não comecei a atender, não. Comecei a estudar, porque é um estudo longo também, foi
foi 1 ano estudando a nova medicina germânica, e aí eu tentando me tratar, mas eu não avançava. E cada vez mais me perdendo, esquecendo tudo. Aí eu virei e falei, Deus, cuida de mim. E aí veio uma amiga minha e falou assim para mim, Nô, eu tô com uma dor na mão, que eu só já fiz tudo, ela é biomagnetista. Eu sabia que ela trabalhava com ímãs, mas eu não entendia nada. E aí Uhum. ela falou assim, eu tô com essa dor na mão e eu não já fiz de tudo, não consigo. E se tem uma terapeuta que pode resolver meu caso, é você. É Eu falei, você. bom, vem aqui que eu te cuido. E ela virou para mim e falou assim: não, você não está entendendo, eu não tenho dinheiro, meu marido está desempregado, Eu virei e falei, amiga, vem, só vem. Ela virou e falou assim: não, eu quero te pagar. Você aceita o meu curso? Eu falei, aceito, vem. Podia ser um curso de corte e costura, que eu estava aceitando, era só para tratá-la. Claro. Mas naquele curso, ela me tratou e eu nunca mais tive. Não vou te falar que a minha memória é 100%. Não é. Esqueço de uma pá de coisa. Uma mulher, se tua memória não é boa, eu não sei, eu não tenho memória, então. Então, o Rui sempre fala isso, né? Que você que acha que não sei o quê. Não, mas eu me cobro muito, né? Já me cobrei mais. Hoje eu me acolho mais do que me cobro. Mas é assim. E aí eu comecei a trabalhar com biomagnetismo, mas nisso meu pai também já tinha falecido. Aí eu não consigo cuidar nem da minha mãe, nem do meu pai, nem com biomagnetismo, nem com a nova medicina germânica. Mas Mas, eles te fizeram ir para um caminho e tu cuida de muitas pessoas. exatamente, exatamente. É isso. Então, E como é é? tão gostoso, né? E depois, com o Rui, eu virei e falei, Rui, você tem que fazer o biomagnetismo com a Neia, que foi a pessoa que eu fiz, né? Essa minha amiga. Aham. Aí ele, eu não sei se eu vou. Eu falei, vai! Aí ele foi, adorou. Aí eu virei e falei, a gente precisa saber mais disso. A gente precisa ver um curso mais legal ainda. Aí ele falou, no, eu vi uma pós. Eu falei, é isso. Foi aí que tu chegou na pós? Foi aí que eu cheguei na pós. Eu nunca nem recebi. Aí ele virou e falou assim: ai, vamos analisar, vamos ver. Que vamos ver, amigo? Entra, cara. E Aí, defendeu o TCC agora, faz poucos dias. então, aí eu virei e falei, pá, vamos. E aí ele virou e eu falava para ele: já fez a sua inscrição? Ele ainda não, estou analisando. Eu falei, cara, para de analisar e se joga. O Rui é seu Aí marido? a última coisa que eu falei para ele, Fá, foi assim: olha, sério, nós estamos em Santo André. Falei para a Neia também, falei, vem junto. Ela, ai, não, para lá. Eu virei e falei, eu estou em Santo André. Você está em Santo André. A clínica dele, na época, não dava 1 quilômetro. Eu virei e falei, eu vou ficar muito boa. Você vai ficar para trás. Desculpa. Ele veio. E aí a gente teve essa jornada linda, essa O, coisa. o Rui que defendeu o TCC junto contigo é seu marido. Mas olha a descoberta que eu faço aqui. Então Não, são ele não é meu dois marido. Ele biomagnetistas. não é meu marido, não. Não, 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 confundi tudo, desculpa, olha, gata. confundi. Confundi. O Rui é casado com a Joyce, uma linda, que eu conheci no aniversário do meu esposo. O meu esposo é o Carequinha. O Carequinha, Tá, ele até tá, falou na. tá. Sim, tu falou do Carequinha. Eu achei que o Carequinha era terapeuta também. Ai, perdão, Carequinha, Não, perdão. não, é o meu esposo. Meu esposo, ele é lindo, ele me apoia, ele é tudo na minha vida. Imagina, esqueci o Noeli, celular hoje, ele veio me trazer. que coisa fofa, que coisa fofa. Noeli, a tua história com a terapia é muito bonita. Mas, assim, quando tu foi abrir o consultório, a tua sala de atendimento, não sei se tu já legalizou ela, essa parte burocrática, a parte que às vezes a gente não quer olhar muito para isso porque é chato resolver, né? É, Quem vai ali resolver, lidar com as energias, com a bioeletricidade das células, quer saber da parte prática, mas é necessária. é Como é que necessário. foi? É difícil? Hoje ainda é difícil? Como é que funciona para ti? Então, eu acionei um contador, né, e
Comecei desde lá de muito tarde, muito, muito, imagina, os primeiros passos eu já legalizei. Só que o contador, ele me cadastrou num negócio como consultório médico. Então, eu pagava impostos altíssimos e não dei conta. Uhum. Não dei conta. E aí eu parei. E aí eu tratava de duas pessoas que trabalhavam na prefeitura e esses dois me orientaram bastante. Não, você não precisa, imagina, você está pagando como consultório, porque eu fui. E aí eles me orientaram. E eu passei assim muito tempo com a orientação deles. Aí já faz bastante tempo, quando eu mudei para São Bernardo, aí eu transferi para lá, porque eu abri um espaço lá em São Bernardo, também perto da minha casa, perto do meu apartamento, e aí tinha um contador, que era até da empresa do meu marido, e eu virei e falei, vou chamar esse rapaz para fazer. Ele me registrou como esteticista. Ah, Ele me registrou como esteticista, tudo errado. Ele fez tudo errado. Porque ele colocou o meu apartamento como local do meu atendimento. E aí, quando eu fui dar uma nota para uma pessoa, isso passou muito tempo. Eu fui dar uma nota para uma pessoa, aí que eu vi que estava errado. Porque é difícil as pessoas pedirem nota, né? E eu nunca neguei. Aí, quando eu vi, eu falei, gente, tá tudo errado. Aí eu troquei de contador e a minha contadora, ela me legalizou tudinho. Aí eu já tinha, isso faz 3 anos que ela legalizou tudo para mim, e aí tá redondinho, né? Tá tudo certinho. Ela me registrou aqui, o meu espaço é esse, então tá tudo bonitinho, tá tudo que perfeito. legal ouvir essa história também, Noeli, porque a gente pensa assim, a tua história como terapeuta foi bonita, é uma história linda, né? Uma história que foi sendo construída com a tua necessidade, a necessidade de cuidar da tua mãe, depois teu pai, tu mesma, junto com uma profissão que tu tinhas, que era de ser educadora física, que já também olha para esse lado, né? Da qualidade de vida, do exercício que vai te trazer qualidade de vida. Mas aí a gente pensa assim, poxa, olha, a mulher tem um brilho bárbaro, é uma terapeuta fantástica, mas Maravilha. teve dificuldade na parte legal, que eu acho que é um entrave para muita gente, né? Que Sim, agora, 3 anos agora tá tudo certinho. certinho. Não dá para desistir, né? Não, e assim, né? Ainda bem que hoje a Abrabil, ela orienta, né, os associados de uma forma linda. Putz, você já pensou se há 37 anos eu tivesse a Abrabil? Seria outra coisa, né? Teria outra coisa, não teria gasto o dinheiro que eu gastei pagando aqui como consultório. Quando outro dia eu estava vendo, porque era tudo papel, né? Hoje não é mais papel, hoje a gente paga tudo pelo, Tudo né? online. Tudo É. online. Mas antes era tudo. E o meu pai, ele guardava tudo. E aí, outro dia, eu achei uma pasta com todos. Gente, eu fui querer ver quanto que era o que eu pagava. E eu peguei olerites, eu chegava a pagar mais do que eu ganhava como professora. Eu imagino, Então, eu pagava muito imposto. eu Era muito, imagino. porque eu pagava como se fosse. Hoje, por exemplo, se eu quiser colocar uma pessoa, eu tenho 2 salas, né? Porque essa casa era a casa que a gente morava. Então, esta sala minha era o quarto dos meus pais. Tem o meu quarto e o quarto do meu irmão. Né? Então, eu tenho 2 salas. Se eu quiser pôr 2 pessoas aqui, eu tenho que aumentar. Não é o que eu pago hoje como. Que eu não sei nem dizer como que é, mas o que eu tenho que dar um upgrade, que aí me dá essa possibilidade. Né? Uns percentuais ali de impostos que paga dependendo do faturamento. Dependendo do faturamento, dependendo de quem atende com você.
né? Se você atende sozinho é uma coisa, se você atende em mais pessoas, se você dá um curso junto, é outra coisa. Claro. Aí tem a microempresa individual, a E, sociedade, não entendo muito bem disso também, mas é uma burocracia. sim. E a Brabil tá aí, tem advogado, tem todo uma Tem. estrutura que dá Tem uma um. contadora que deu, inclusive, uma consultoria individual ali, atenderam algumas pessoas dando É, essas nossa, dicas. sensacional, né? Sensacional. É, é. Nossa, E, eu ia amar isso. Quanto que eu queria isso na vida. Imagina, tinha mas deixado de dar umas cabeçadas. Mas é que alguém tem que começar o caminho, né? Alguém tem que começar a caminhar para a gente vir depois e começar a estragar menos os pés, parece, machucar menos os pés para É trilhar verdade, esses caminhos aí. é E verdade. dentro do consultório, hoje, como biomagnetista, a pós-graduação fez diferença para ti? Ah, meu, só. Mas até essa semana nós fizemos um vídeo, eu e o Rui. Não dá, quase que não dá nem para mensurar, né? Porque é aquilo que a gente fala, antes a gente impactava ímãs. A gente não entendia o que estava fazendo. A gente não tinha esse conhecimento. E quando eu entrei, a primeira aula que eu vi a Adri, não, porque isso é assim, eu falei, gente, onde que ela vê tanta coisa? Nos ímãs que estão sendo impactados. Gente, meia dúzia de par, e ela me fala uma história, a história da vida inteira. Eu falei, gente, quando eu crescer, eu quero ser assim, igual a Adri. Né? Aham. Eu falei, gente, eu preciso aprender mais. Aí eu fui fazer o curso de bio com ela. Né? Logo na primeira aula de bio, eu falei, Rui, a gente precisa disso, cara, vamos lá? E O aí Rui é teu parceiro a de gente foi. caminhada terapêutica aí. É. E quando, nossa, primeiro, né, que você entender o corpo, entender os sistemas, entender a biologia, a fisiologia, entender como acontece lá na célula. Não, não tem preço isso. É, A tua muda de terapia nível, né? transforma. Exatamente, você passa por um outro nível. Né? Hoje eu atendo muito médico. Eu atendo muito médico. E, E e, é e é? incrível. Como que É, é isso? eu atendo É, há muitos anos. médicos de que áreas? Especialistas em que te procuram? A maioria são infantis. Porque eu tenho uma amiga hoje, uma super amiga, a Regiane Sorrentino, o nome dela, ela é médica, cardiologista infantil, né? E ela começou comigo há 35 anos atrás. Foi quando ela estava voltando da especialização dela, que ela foi fazer acho que é uma especialização no Canadá. Naquela semana, ela veio aqui, né, passou comigo, e até hoje, ela nunca mais deixou de fazer terapia comigo. E aí, ela vê os médicos passando mal, ela vira e fala: Você já fez de tudo, né? Vai na No, procura No. E aí vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. E aí, Que assim, nossa, legal, de que médico. legal. Hoje eu consigo falar com eles, né, Com num outro propriedade, nível, né? né, num Uma outro nível. linguagem parelha. Exato, é muito legal. Tem a Que doutora legal. Daniela, que também ela é uma fofa, também foi a Rê que me indicou para ela. E tem um outro médico que foi, não me lembro nem como o doutor Milton veio até mim. Ai, não me lembro. Mas, enfim, foi isso. Bacana, porque não são áreas, não é para competir com a medicina, né? É para Não, integrar e complementar. E que legal que os médicos estão experimentando, né? Porque não daí é? ele sabe como funciona e ele vai conseguir entender, compreender os processos. E Exato, eles têm toda uma formação que permite que eles consigam, de fato, compreender como que é a ação dos ímãs, dos campos magnéticos, né? é Isso é, verdade. eu acho fantástico. O doutor Milton, não, ele clínico geral e ele atende num hospital aqui no ABC, que é da Rede Dor, é um hospital de convênios bons e um nível bom.
E ele teve alguns pacientes que ele me mandou que ele falava assim: olha, eu não vou te medicar, você está com dor nas costas, eu não vou te medicar, eu não vou fazer nada, eu vou fazer o seguinte: vai na Noeli, vai nessa moça aqui, vai lá, ela é uma terapeuta, depois você volta aqui comigo, mas volta comigo. Que maravilha, Noeli! Não, Olha, que gente, bacana tu chegar nesse estágio de carreira, assim, nesse nível de carreira que tu consegue isso dos médicos, né? Que vai lá, vamos lá, se não resolver, bom, aí a gente vê, mas vai lá que vai resolver. Praticamente ele disse isso. me lembro o Que sobrenome dele, legal, o que doutor. legal. Falando em casos, assim, tu lembra de algum caso, Noeli, que chegou no teu consultório e tu disse, puxa, isso é difícil, não vai dar, ou que tu teve medo, tu teve dificuldade, ou tu teve dúvida e se resolveu? Que caso foi? Olha, eu vou contar um caso que para mim era era incurável, né? E era um grande medo meu. Eu morria de medo da minha mãe e do meu pai terem câncer. Eu morria de medo. Tanto que quando a minha mãe faleceu, eu falei: ai, graças a Deus ela não sofreu com câncer. Porque eu não ia dar conta, sabe? Eu não daria conta. E Uhum. aí, o meu pai foi diagnosticado com câncer metastático na medula e ele parou de andar, né? E aí, na pandemia, a minha tia descobre um linfoma. E como estava aquela coisa louca da pandemia, ela virou e falou: eu não vou para o hospital. Eu não vou me tratar agora, porque se eu for me tratar agora, eu vou morrer de Covid. Covid. Aí ela virou e falou assim: eu prefiro morrer com câncer do que morrer com Covid. E aí, quando ela foi tratar, que foi no ano seguinte, já estava muito avançado. Avançado. Os médicos falaram: ó, não tem muito o que fazer porque você não vai resistir à quimioterapia. E aí eu entrei com o biomagnetismo, mas aquele antigo, aquele de Uhum. impactar ímãs, né? E eu fui, terminei, né? Tanto que eu acreditava que a pessoa fazendo quimioterapia, nós não podíamos fazer nada, então eu esperei as 6, foram 6 aplicações, que ela quase morreu. Mas Uhum. nesse processo que eu comecei com o biomagnetismo bem inocente, vamos falar, ela engordou, ela equilibrou o corpo dela, ela já foi outra. Ela já tinha mais disposição, mais vitalidade, e o meu tio falava assim para ela, falava: não vai fazer a quimioterapia, continua no tratamento da não. Não, eu vou fazer tudo. E aí a gente tem que respeitar e vamos respeitar sempre. A medicina está aí para nos ajudar. Então vamos ser Claro. complementares, vamos ser integral. Né? E aí ela fez todas as quimioterapias. E aí, quando ela voltou, eu já estava na pós. Uhum. Quando ela voltou, e aí eu falava com a Adri. Adri, o que eu faço? Não, ela foi me orientando. Eu fui desintoxicando, porque o corpo não assimilava mais nada. Foi uma quimioterapia muito forte, muito forte. A minha prima, que ela é dentista, ela faz um preparado na boca para a pessoa que vai receber a quimioterapia não parar de se alimentar. Né? Então, ela precisa saber qual é o câncer e qual vai ser a medicação. A minha prima virou para mim e falou: Nô, presta atenção. Você sabe que a tia vai morrer, né? Eu falei: então, eu vou morrer, você vai morrer, ela vai morrer também. Todo mundo vai morrer. A gente só não sabe quando, né, prima? Uhum. Não é? E É. aí eu virei e falei: eu faço o meu trabalho, você faz o seu, e a gente junto vamos dar qualidade de vida para a tia. Se não pudermos fazer nada, vamos dar qualidade de vida para ela. E Claro. quando ela voltou, para mim, eu fui desintoxicando. Ela estava com o câncer ainda no pulmão. Ela estava com câncer ainda no pulmão. Porque alastrou, né, amiga? Deu. Uhum.
E aí estava no pulmão e eu fui tratando. Essa semana, foi essa semana? Não, foi a semana passada. Eu fiz um atendimento nela, eu botei um par magnético. Gente, foi a coisa mais linda. Eu falei, gente, ela não tem mais nada, graças a Deus. Fez tudo. Aí foi, né? Fomos assim, bem. Se não fosse o biomagnetismo, ela não teria suportado as quimioterapias. Com a quimioterapia, com o biomagnetismo, que ela engordou 7 quilos, ela tinha emagrecido 5 em todo o processo do câncer, e ela engordou 7 quilos. Né? E aí ela teve essa resistência para aguentar. Ela teve 3 transfusões sanguíneas. Foi um caso bem... É o caso de... E assim, né? A gente recebe muito caso de câncer, né? Eu recebo bastante. E quando a gente vê, né, isso da gente poder tratar, né? Porque o biomagnetismo é isso, né? O biomagnetismo, ele traz um diagnóstico que às vezes a pessoa nem sabe. E a não gente... tem preço que pague, né? Não. E a pessoa nem fica sabendo que estava com câncer, né? Outro dia, faz acho que uns 15 dias, porque uma pessoa estava, né, tinha diagnosticado pelo biomagnetismo um câncer de tireoide. E aí quando terminou, que, né, fechou, eu virei para ela, falei, amiga, faz o seguinte, vamos fazer uns exames, vai no endócrino, pede para ele fazer. Aí ela olhou para mim e falou assim, por que você está falando isso? Eu falei, nada, amiga, só vai e faz. Vai, faz e me traz o resultado. Aí a semana retrasada ela me trouxe. Ela falou, ela chegou para o médico e falou assim, eu não sei por quê, a minha terapeuta pediu para investigar a tireoide. Aí ele fez todos os exames, ele virou e falou, não sei por que a sua terapeuta pediu, mas está aqui, você não tem nada. Fez o diagnóstico bioelétrico ali, já tratou e já resolveu a questão. Mas deve ter muito terapeuta agora se perguntando, Noeli, que desintoxicação tu fez com a tua tia? O protocolo básico? O protocolo básico. O protocolo básico foi... E o protocolo básico, ele trata a gente... Ele é muito bom, né? Divinamente bem. Eu juntei tudo. É muito bom, muito bom, muito bom. Eu uso bastante o protocolo básico, eu gosto dele. E foi assim que eu fui desintoxicando a minha tia, foi passo a passo, até que o corpo dela sinalizou que podíamos aprofundar ali. Fazer rastreios. Começar a fazer o rastreio. E aí começamos e tal. Ainda quando eu comecei a fazer o rastreio, ainda ela estava com a Mycobacteria leprae, estava com o câncer no pulmão, mas foi sensacional. Que bacana! Outra história linda. A tua vida é cheia de histórias lindas. Né? Tu nasceu para ser terapeuta, para encontrar o trabalho do Dr. Isaac Góes Duran, que foi esse médico que desenvolveu, que trouxe para a gente o par biomagnético, né? Tu nasceu para isso. E fico muito feliz de ter te conhecido e de ter assistido a tua defesa da pós-graduação, que eu tive o prazer, o privilégio de poder acompanhar no final de semana passado. Sou muito grata por toda essa aula que tu nos trouxe aqui. Ficaria contigo conversando até amanhã. Aliás, a gente conversa, né? Para combinar essa entrevista, foram muitos áudios trocados. A pessoa fala muito, né, gente? Não pode dar corda. Não Mas pode mas é uma conversa boa de escutar. Eu quero comentários, inclusive. Eu quero saber dos nossos colegas lá. Eu sou aluna da pós-graduação também, né? Estou fechando meu 11º módulo agora, no fim de semana. Ai, que delícia! É muito bom, por isso que eu te falo com propriedade também, daquela que experimentou, né? A impactadora de ímãs e agora com todo esse conhecimento técnico, fisiológico, químico, bioquímico, físico-químico, enfim, que a pós-graduação traz.
E todo esse suporte que a Abrabio nos dá, eu tive uma conversa com a contadora, com a Jéssica, me aconselhando com ela, e agora, o que eu faço? Porque eu venho de uma carreira de jornalista, né? Fiz terapia há muito tempo, Reiki, Theta Healing, barras de Axis, IMF, enfim, por eletrônica, várias teorias. Mas quando eu cheguei no biomagnetismo, eu pensei, puxa, isso aqui era o que faltava para resolver aquilo que eu nunca conseguia resolver com as outras terapias holísticas, né? E aí Igualzinho. tem todo esse suporte da Abrabio, que traz essa orientação, o IPM, que traz todo esse conteúdo, né? E Sim. pessoas maravilhosas como tu, que enfrentaram as dificuldades, que chegou ali na frente do médico, junto com a tua mãe, e aquela emoção, né, do impacto que tu teve. Pô, minha mãe vai ficar deitada com 42 anos, como isso? Aquilo fez tu te mexer, tu te acordar, e eu bem gaúcha agora no T, né? A Paulista falando comigo. Aquilo fez tu te movimentar para entrar nas terapias, para mergulhar nas terapias, para descobrir, e tu foste descobrindo uma a uma e juntando todos os conhecimentos, né, de todas as práticas que tu acabou estudando, e elas só somam, né? Porque o biomagnetismo é aquela coisa que coloca o ímã para mexer na bioeletricidade da célula. Mas e por trás disso tudo, né? Ainda tem mais por trás. E que bom que a gente tem terapeutas que têm esse olhar, essa visão toda. E eu quero aqui a interação dos nossos colegas, que eu comecei e parei lá do México, do Japão, da Espanha. Eu vi que você teve colega da Espanha, né? Tenho. Participando aqui, comentando nesse vídeo. E te agradeço imensamente essa Eu que oportunidade. agradeço. Vou deixar um momento para ti agora dizer as tuas palavras, deixar a tua mensagem aqui de encerramento, e a gente vai encaminhando para o fechamento desse bate-papo Viver de Consultório com a Noeli Bittencourt, que fala lá de São Paulo, e que agora acho que está fluindo o teu viver de consultório, né? Tu tem até médico no teu consultório. É uma coisa assim, né, de acreditar, né? E quando você tem uma ferramenta como o biomagnetismo, né, não tem como, porque eu tinha a nova medicina germânica, mas não tratava. Eu entendia de onde vinha o conflito, mas tinha coisas que não saíam do lugar. E com biomagnetismo tudo fica lindo demais, né? Então, a minha mensagem é: primeiro, estudem, coloquem. Porque eu acho, preciso falar o que está na minha cabeça, porque eu acho que Deus coloca as coisas na vida da gente que é para nos colocar no trilho, na nossa missão de vida, né? Não foi à toa que a minha mãe adoeceu, né? Não foi à toa que eu adoeci. Porque se eu não tivesse adoecido, será que eu teria ido atrás de mais cura? De mais, né? Com 50 e tantos anos de idade? Eu tive que adoecer, eu tive que falar, putz, se eu continuar assim, daqui 2, 3 anos eu não vou mais ter mente para nada, e transformar tudo isso. Então, acreditem, estudem, se aprofundem. O conhecimento é o detalhe, eu acho. E depois, façam tudo direitinho. Abrabio junto, após junto, conhecimento, fé. Aí confia e vai. E aí a sorte vem, né? A sorte está sempre com você. Então, sim, viver de consultório é possível. A gente teve agora uma baita aula sobre isso. É muito possível. Hoje eu tenho uma coisa que eu não tinha antes da pós, eu não tinha isso. Que hoje, e o meu marido sempre falava para mim, você tem que tirar o dinheiro você tem que guardar o que seria o aluguel do prédio. Eu virava lá, imagina, eu vou, né, fazer as coisas. Hoje, eu guardo o dinheiro que seria o aluguel, eu guardo um dinheiro semanal, eu tenho reservas, eu esbanjo mesmo. Linda, tá bem arrumada, bem penteada. Isso. Com acessórios bonitos. Toda Isso conta o teu sucesso.
É toda sexta-feira. Eu cuido de mim toda sexta-feira. É dia de ir no cabeleireiro, é dia de arrumar a unha, é dia de arrumar a sobrancelha, é dia de me arrumar, de me cuidar. Olha Né? só o privilégio. Eu consegui um horário na agenda dela da sexta-feira. Nós, eu e a Brabil. Ai, eu agradeço muito, Fá. Você é uma linda. Bruna, eu agradeço muito vocês. Muito, muito, A muito. Bruna está lá nos bastidores nos gravando e agora vai fazer essa mágica acontecer e chegar no YouTube da Abrabil, chegar nas redes sociais da Abrabil, da Noeli, minhas, enfim, para todo mundo poder se deliciar nessa conversa, nesse bate-papo com a Que delícia. Noeli, nessa E uma manhã de coisa que é dezembro de importante, né? 2023. A gente está chegando no final do ano, né? Exato. E aquela música, né? O que você fez e como, Aham. né? E como será? Né? O Como que será? você fez até agora? Porque um ano vai passar, 2 anos vão passar, É, 3 anos vão passar, e o que muito você vai ter rápido. feito? E o Né? que Como mais é vai ser? possível? Não é? Então, escolha, gente. Escolhas, Faça escolhas, o que melhor. mais é possível. Isso. Que Deus abençoe todos vocês. Que tenham um ano maravilhoso, festas lindíssimas e um ano novo cheio de muita paz, muita terapia e um consultório muito cheio para todos vocês. Muito obrigada. Beijo grande. Beijo, meu amor. Foi um Obrigada. prazer. Prazer Até foi a meu. próxima. Até, querida.